Muito obrigada, deputada Bebel, por ter organizado essa audiência pública nesse dia tão importante para os trabalhadores do Centro Paula Souza, que estamos em greve em muitas cidades do estado de São Paulo. E a gente tem que parabenizar todos esses trabalhadores e estudantes que não se furtam à luta. É muito lindo o quadro do Centro Paula Souza apresentado, né, pela instituição. A nossa instituição é uma instituição muito bonita, mas os problemas são imensos. Esses dados colocados aí pelo representante do Centro Paula Souza não traduz a realidade que a gente vive dentro das unidades. Fosse assim tão belo, tão bonito, não caía o portal da faculdade na cabeça de professor e funcionário. Os elevadores de Santos não estariam o tempo inteiro despencando. Os elevadores da FATEC São Paulo estariam todos funcionando. Não teríamos falta de professor, né? Nós temos muita falta de professor, os alunos sabem bem disso, né? As escolas não estariam alagadas a cada pequena chuva que dá na cidade de São Paulo, a gente não perderia os equipamentos porque tem goteira nas salas de aula, tem até parede caindo dentro de sala de aula, numa unidade aqui da capital. Então, assim, os números são enormes. A gente tem uma instituição com potencial maravilhoso. O que a gente não tem é respeito por parte dos governos para dar as condições que os nossos alunos, os nossos professores, os nossos funcionários merecem, porque, mesmo com todas essas adversidades, a gente ainda mantém um padrão de qualidade, porque a gente tem profissionais dedicados, porque a gente tem os alunos interessados e porque a gente faz das tripas coração para manter a instituição com o respeito que ela tem. O problema são os governos. Já começa pela caracterização que o governo colocou do Centro Paula Souza. Nós somos uma autarquia de regime especial, associada e vinculada à Unesp. Nós não somos uma autarquia ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Isso é que o governo quer, desde 1995, quando o Mário Covas assumiu, que eles queriam romper o nosso vínculo com a Unesp e não conseguiram por conta do movimento dos trabalhadores e dos estudantes, que ocuparam essa Assembleia Legislativa aqui e fizeram o Mário Covas recuar. O Centro Paula Souza pode não assumir, mas ele é uma autarquia de regime especial associada e vinculada à Unesp. E isso dá um caráter muito diferente do que ser uma simples autarquia associada ou vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós somos equiparados às 3 universidades. No estado de São Paulo, só tem 4 autarquias de regime especial. As 3 universidades, USP, Unesp, Unicamp e o Centro Paula Souza. E a gente era tratado assim. A gente era tratado como uma autarquia de regime especial até entrar o governo do PSDB, que aí resolveu que queria destruir a estrutura do Centro Paula Souza, mas voltou atrás, que ele viu que dava voto. Vocês lembram, né, que tem os governadores das FATECs, cada deputado é dono de uma ETEC, ele vai e fala, eu que sou o pai dessa ETEC, nessa cidadezinha do interior, para ganhar voto. Então, a gente virou um curral eleitoral, né? Não nós, trabalhadores, mas a própria instituição, ela virou política, porque tem mais escola do Centro Paula Souza aberta do que a própria necessidade das regiões. Não estou dizendo que tem mais escola do que o necessário, porque escola pública de qualidade sempre é necessária, e tem que ter mais. O problema é que a expansão que o governo anterior fez com arroxo salarial dos trabalhadores, fez com a falta de investimento em infraestrutura. O que a gente está vivenciando hoje é fruto de toda uma política irresponsável e eleitoreira de inauguração de unidades.
porque os governos iam fazer um maior furdúncio nas pequenas cidades para inaugurar a ETEC FATEC, para dizer que eles eram os governos. Era, né, o companheiro Geraldo? O governador das FATECs. A gente sempre vai para o interior, sempre anda pelas unidades para conversar com os trabalhadores. Você via faixa na época da campanha, o governador das FATECs, o deputado tal trouxe a ETEC aqui. Nós viramos uma instituição, a partir dos anos 2000, quando começou a grande expansão de unidades, uma instituição para atender interesses eleitorais. Os números são enormes? São enormes. E o orçamento? Aí é Diego, né? Denis falou que cresceu o número de matrículas 250%, só nas ETECs. E o orçamento 50%. Oh, não é à toa que não tem material para a gente fornecer uma aula efetiva para os nossos alunos, não tem inovação tecnológica nos laboratórios, não tem professor. Por quê? Porque você só cresce o número de unidades. Você faz prédio e nem reforma aqueles que tinha antes. Porque crescer é bom, criar escola nova é bom, mas vamos deixar as escolas que a gente tem funcionando direitinho, né? Está cheio de denúncia dos nossos alunos aí, filmando as condições das unidades quando está chovendo. Não pode chover na cidade de São Paulo, que as nossas escolas têm que parar de funcionar, porque não tem condições de dar aula. Isso não é invenção do sindicato, isso é a realidade do dia a dia. Então, assim, a gente é uma autarquia de regime especial associado e vinculado à Unesp. A nossa instituição não reconhece isso. E, a partir do momento que ela não reconhece isso, ela não dá a prioridade que ela devia dar para a questão orçamentária. Porque o Paula Souza tem, por lei, todas as autonomias. Gestão, pedagógica, financeira, mas não tem orçamentária. Não tem dinheiro. Né? As 3 universidades estaduais paulistas, elas têm um orçamento, que é uma dotação orçamentária vinda direto do ICMS, que é o maior imposto que o governo arrecada. As 3 universidades têm juntas 9,57% do que é arrecadado do ICMS. E isso é repassado mensalmente para elas. O governador é obrigado a passar para as 3 universidades o dinheiro delas. Para nós, não. O orçamento do Centro Paula Souza, ele é planejado pelo próprio governo, que dá limite. Né? A gente participa das discussões no Conselho Deliberativo da instituição. Então, assim, tem que aumentar o valor das reformas. Não pode, porque tem um limite que o governo dá. Você pode aumentar do ano passado para esse, de acordo com o que a Secretaria da Fazenda mandou. Você não pode aumentar de acordo com a necessidade da instituição. E essa é a grande diferença entre ter dotação orçamentária e ter orçamento. Tá? E é por isso que, quando a instituição fala que nós somos uma autarquia da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela peca, ela erra, porque ela não luta por aquilo que nós somos, uma autarquia de regime especial associada e vinculada à Unesp, podendo ter uma dotação orçamentária como as outras autarquias de regime especial têm. O sindicato tem estudos, junto com os deputados aqui da Assembleia Legislativa, porque é aqui nessa casa que se vota o orçamento. A gente tem estudo. Para o Centro Paula Souza, é 3,3% do ICMS a cota-parte estadual. É o que é necessário para suportar essa expansão que foi feita e que continua sendo feita. Mas o que nós temos como realidade? O orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa para este ano de 2025 é menor do que foi executado em 2024. Como é que você consegue fazer uma instituição crescer e se tornar referencial
dando para ela menos recurso do que ela gastou o ano passado. Quer dizer, o governo não sabe disso? O governo não tem os números? A Secretaria da Fazenda não sabe quanto é que destinou para o Centro Paula Souza no ano passado? E que, com uma perspectiva de crescimento vegetativo da folha, com uma perspectiva de muitas reformas que precisam ser feitas, com a perspectiva de fazer a carreira dos trabalhadores e reajustar os salários de acordo com o que a gente efetivamente merece, como é que ele põe menos dinheiro no Centro Paula Souza do que gastou o ano passado? É porque esse governo, gente, ele é privatista. Esse atual governo não veio para resolver a questão dos trabalhadores, muito menos do serviço público. Já vendeu um monte de escola da rede estadual. Está militarizando tantas outras. Já criou um programa na rede estadual, o FEDER tem um programa na rede estadual de fazer ensino técnico. Vocês, alunos, para entrar no Centro Paula Souza, vocês têm que pagar uma taxa, tá? Tanto para vestibular quanto para vestibulinho, e vocês têm que fazer uma prova. E tem que ter 1,5%, 1,5 vezes o número das vagas daquilo que teve a concorrência, para poder o curso ser aberto. Senão, eles fecham. Eles nem abrem o vestibulinho ou o vestibular. Na rede, não. Na rede, o FEDER bota 20 alunos lá, sem prova, sem vestibulinho, sem laboratório, sem material, sem professor, mas está fazendo a política de o governo Tarcísio gosta da educação profissional e tecnológica. Se gostasse, ele fazia o quê? Ele fazia o investimento no Centro Paula Souza, deixava a rede com o seu papel, que está desvirtuando todo mundo, né? Desvirtua o papel da rede, desvirtua o papel do Centro Paula Souza, e fazia investimento. Mas o que ele fez? Roubou 5% das verbas constitucionais da educação. Esse é o governo que a gente tem. Vocês sabem, né? Foi aprovado aqui nessa casa também. O roubo, porque só pode ser isso, de 5% das verbas constitucionais da educação. Era 30, passou a ser 25. Para onde vai os 5? Ninguém sabe. Também não está explicado. É porque não precisa mais de escola. A justificativa dele a taxa de natalidade é muito pequena, então não vai precisar mais de escola daqui a uns 50 anos. Então, a gente já tira o dinheiro agora mesmo e já vai fazendo caixa para a campanha, mais ou menos isso, né? Então, esse é um grande problema da nossa instituição, não saber o que ela é. Ela é uma autarquia de regime especial associada e vinculada à Unesp. Eu brinco, ainda é, porque o governo não queria que fosse, mas nós lutamos muito. Os alunos que vieram de vocês, os professores que estão aqui, os funcionários, lutamos muito para manter essa instituição com o caráter que ela tem, para garantir verba, para garantir investimento, para garantir que a gente tenha os alunos bem formados, que a gente tenha conselhos deliberativos e de ensino e de extensão, assim como tem as universidades, para não ficar na mão só do governo, para ficar na mão da própria autarquia, da comunidade escolar, decidir os destinos. Para a gente não colocar a reforma do ensino médio, antes dela ser aprovada, já estava lá no Paula Souza. Para que a gente não tivesse que cumprir o PROEP, que é aquele projeto nefasto que veio junto com o Fernando Henrique Cardoso e o Banco Mundial, para fazer adestramento de mão de obra. É esse o termo, eu gosto de frisar, porque é esse o termo que está no documento do Banco Mundial e do governo Fernando Henrique, quando fez a reforma do ensino técnico. Adestramento. É isso que nós estamos tendo no Paula Souza. A proposta, a visão, não é de uma educação emancipadora, é de um adestramento. Você forma ali, faz de conta, tem empregabilidade? Tem empregabilidade. A gente não sabe se esses números são reais ou não, mas a proposta do Centro Paula Souza, desde a reforma da educação profissional e tecnológica em 2008, que começou a ser implantada, concluindo, nossa, eu já estou concluindo.
Bom, eu tenho que falar da carreira. Para concluir, eu tenho que falar da carreira. Tá? Nós temos problema com o orçamento, nós temos problema com o tipo de formação que os nossos alunos recebem, com a infraestrutura das nossas unidades, que é péssima. Antes de inaugurar qualquer outra unidade, o Centro Paulo Souza deveria criar vergonha na cara e corrigir todos os problemas que temos, e não temos dinheiro para isso. Então, tem que correr atrás para conseguir dinheiro, porque as unidades têm muito problema de infraestrutura, e nós, trabalhadores, merecemos uma carreira decente. Temos medo que o Tarcísio nos mande subsídio. Presta atenção, trabalhadores. Isso é a morte dos trabalhadores. Então, vamos estar unidos, porque vocês veem, né? A gente faz greve, sai o bônus, né? A gente faz greve, movimenta alguma coisa. Sexta-feira já estava comunicado para todo mundo, para ninguém fazer greve hoje. De manhã, 6 horas da manhã, já estava comunicado dos índices hoje, para ninguém fazer greve. Mas a gente não pode deixar, porque é o nosso movimento organizado que tira coisas do governo. Então, saiu o bônus. Lembra, o ano passado foi novembro, depois da ameaça de uma greve. Já vou concluir. E o que a gente precisa é a carreira. Então, deputado, a gente traz essa demanda aqui, a ideia dessa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, é porque nosso projeto de carreira virá para cá. A gente tem a esperança que venha, porque depende do governo, não é? Então, não sabemos também se vem, e não sabemos o que vem. O que a gente vai precisar é de espaço para discutir aqui na Assembleia Legislativa uma carreira que seja decente e que atenda às necessidades dos trabalhadores, para que a gente tenha tabelas atualizadas, e não aquelas que foram lançadas há 3 anos atrás, para que a gente tenha remuneração e não subsídio, para que a gente tenha o enquadramento dos profissionais pela sua titulação, direta na titulação ou na vivência, tá? Que a gente tenha condições de aqui fazer um debate profícuo para que a nossa carreira, que foi votada em 2014, que precisa de revisão, seja aprovada de acordo com o interesse dos trabalhadores. É isso, eu preciso concluir. Obrigada, gente.